hoje o canal Assisite está aqui na estância de Paraguaçu Paulista para conhecer uma inovação na cidade e em toda a região. Venha conhecer comigo a Lance Cervejaria. Aqui ao meu lado está então o mestre cervejeiro, aquele que conhece faz muito tempo desse produto, e é o seu Carlos. Seu Carlos, conta pra gente de primeira mão assim, por que você escolheu ser mestre cervejeiro? Isso já vem praticamente de família, né? Que meu pai já trabalhava na Companhia Antártica e me foi oferecido então fazer um curso de cervejeiro. Aí eu fiz o tempo de aprendizado, trabalhei em todos os setores da fábrica, na Moca, em São Paulo. Depois fiz um estágio no Rio de Janeiro e um estágio na Boêmia, que é em Petrópolis. Aí retornei para São Paulo e fui para a Alemanha fazer os cursos de cervejeiro. Seu Carlos, tem toda uma história da sua vida assim. Você trabalhou na Baden-Baden também? Eu saí de lá depois de 6 anos, nós estávamos atingindo uma meta de 100 mil litros por mês. Então, esse inicial com a Baden-Baden foi durante 6 anos o acompanhamento de todos os produtos naquela época que foram feitos. Mas, seu Carlos, e como que começou a sua história aqui na Lux Cervejaria? Novamente, como eu chuteira já por 3 anos, né? Aí o Vasco estava com a ideia, o Vasco é proprietário da cervejaria Baden-Baden, da fábrica Baden-Baden. Ele, como é proprietário do restaurante, ele me chamou se eu queria dar uma mão para começar uma pequena fábrica em Paraguaçu Paulista. Então, eu falei, tá bom. Eu pensei, uma fabriquinha pequena e tal, para quem já trabalhou na Antártica, né? Que era fábrica, eram tanques de 22 metros de altura, 440 mil litros cada tanque, só que é um passatempo. Aí eu falei, tá bom, Vasco, vou te dar uma mão, vamos começar. Resultado, vim para Paraguaçu, que minha residência é Ribeirão Preto. E aí a gente vê que o processo da cerveja, depois de toda essa sua história, você deve conhecer exatamente qual é esse processo. Tem uma forma certa de fazer cerveja? Tem uma temperatura? Como que funciona isso para quem não sabe? Bom, o início, de qualquer forma, tem que ser feita com 3 produtos básicos, sem considerar então a água, que seria o malte, que é a cevada, o fermento e o lúpulo, e mais a água. Então esses 4 elementos você pode fazer diversos tipos de cervejas, né? Ainda existe mais um produto que pode ser usado, que é um malte de trigo, que forma cerveja de trigo, que é chamada Weissbier ou Weizenbier. Então esses produtos são fundamentais. Durante esse processo, a cevada, por exemplo, ela é malteada, ou seja, o grão que antes era duro, como se fosse um arroz cru, ele após a germinação artificial, ele se torna quebradiço, friável, macio, farinhoso. Na cervejaria, ele é processado, é moído e em contato com a água, esse amido é dissolvido. Isso através de um enzima, de um programa enzimático, com diversas temperaturas, diversas rampas, dependendo de cada tipo de cerveja. Passando por esse serviço, nessa área que se chama sala de braçagem, ele passa para, depois de molhado, sacarificado, o amido é transformado em açúcar. Desse processo de seguida, ele passa para um filtro, onde o filtro é tirado a casca, separado a casca do líquido, que é o caldo, chamado mosto. Então, a casca é removida, a casca serve como forragem alimentar e o mosto é fervido. Durante a fervura, adiciona-se o lúpulo. O lúpulo é que vai dar o amargor à cerveja. Para cada cerveja existe uma concentração definida de extrato. Isso varia conforme a quantidade de matéria-prima. Uma vez que está fervido o produto, ele vai ser refrigerado de 98 graus para 10, 12 ou 20 graus, dependendo do tipo de cerveja, num fermentador. Dentro desse fermentador é adicionado, então, o fermento. E aí vai se processar a fermentação primária. Durante isso varia de 6 a 10 dias. Em seguida, no mesmo tanque, geralmente, no chamado cilindro cônico, que é o nosso caso, o cilindro cônico, ele praticamente entra em fase de decantação. Aí, praticamente mais 21 dias. Então, uma cerveja normal
pode levar de 21 a 40 dias. Depende do tipo de cerveja, depende do processo. Feito isso, então, algumas cervejarias filtram a cerveja, vai para o tanque de serviço e é servido chopes filtrado, ou também como pode ser chamado na Alemanha o Bierschwickel, quando se tira uma cerveja diretamente do tanque, se serve sem filtrar no restaurante. Então se chama Bierschwickel. Ou então essa cerveja filtrada, ela pode ir para o barril, como também pode ir para garrafas, né? E aí então é rotulado tal, e entra em fase de comercialização. Então esse é o processo, mais ou menos, em poucas palavras, o processo que faz cerveja. E tem algum segredo assim que você leva com você para fazer uma boa cerveja, para a gente poder tomar a cerveja e falar, essa realmente é boa? Não, não se trata de segredo, se trata de princípios que são necessários, normas para que se tenha uma boa cerveja. Isso aí praticamente já é determinado. As fábricas que não acompanham certas normas, então podem ter problemas com a cerveja. Cerveja turvas, cervejas que provocam dor de cabeça e outras cervejas que sejam totalmente fora do padrão em cor, em qualidade, em amargor e sabor. Então, certas normas é necessário para se fazer uma boa cerveja, tendo matéria-prima boa, tendo um processo industrial bom e, naturalmente, um mestre cervejeiro bom. Veja, para você degustar inicialmente, onde você vai fazer como se fosse um vinho. Primeiro você vai pegar um copo de cerveja, geralmente transparente, que você possa ver a cor e a espuma da cerveja. Você observa se a cerveja está turva, se a cerveja está clara, se a cerveja é escura, se a cerveja é clara, se ela tem uma espuma densa, se ela tem uma espuma fina. Então você já avalia primeiro a aparência da cerveja. Segundo, você vai pegar e vai sentir o olfato. Você vai sentir o olfato para ver se ele é agradável. Se for agradável o cheiro, o aroma da cerveja, o teu cérebro já começa a aceitar o produto de uma certa forma. Se você achar que é repugnante, você já começa a rejeitar o produto já ao cheirar. E a terceira prova, então, você vai degustar a cerveja. Aí, então, você vai entrar com o teu paladar e vai ver se é do teu gosto e se a cerveja está dentro do padrão que você gosta. Então, é mais ou menos o caminho para você tomar cerveja, seria isso. A questão também, quando nós fazemos a degustação de uma cerveja, a gente procura fazer uma temperatura ambiente, porque aí ela realça qualidades e defeitos, potencializa as qualidades e os defeitos. Quanto mais você tiver uma cerveja fria, mais você encobre defeitos. Quer dizer, se você tomar uma cerveja que é indicada para tomar com 10 graus, como tem na Europa, você está tomando ela com 2 graus, você está ingerindo e amortecendo o seu paladar degustativo. Então os defeitos você não... Então, geralmente, a cerveja deve ser tomada nas temperaturas indicadas. No Brasil, naturalmente, devido ao clima ser tropical, em geral, se você colocar uma garrafa de cerveja na mesa, ela esquenta. Então, a gente tem que compensar esse tempo de aquecimento com a temperatura mais fria. Mas a temperatura para ingerir seria determinada, sempre de preferência, aquilo que é indicado. Essa primeira aqui vai ser uma cerveja Kelch. Essa cerveja é feita só numa região da Alemanha, chamada em Colônia, Keln. É mais ou menos como, vamos dizer, na França, Champagne. Só eles podem usar o nome Champagne, também esse nome Kelch só pode ser usado naquela região da Alemanha. Agora nós podemos usar estilo Kelch. Então essa cerveja é uma cerveja estilo Kelch. É uma cerveja encorpada, feita com diversos maltes. Os maltes que nós usamos são todos importados, o lúpulo importado e o fermento também todo importado. Então é uma cerveja em si diferenciada, ela tem um corpo, ela é mais saborosa e ela pode acompanhar alimentos, refeições mais condimentadas. E para poder degustar tem que fazer como, seu Carlos? Aí é o seguinte, primeira coisa é avaliar a aparência da cerveja, se ela é uma cerveja transparente, se ela é uma cerveja turva, se é uma cerveja filtrada, se não é uma cerveja sem filtração, se ela é uma cerveja que está dentro de um padrão de cor que mais ou menos exige, uma cerveja escura, uma cerveja clara, a consistência da espuma.
Então essa é a primeira avaliação, é uma avaliação visual. Em seguida, a avaliação é através feita do olfato. A pessoa sente o olfato da cerveja e já começa a avaliar. Se o aroma for agradável, a pessoa já começa a aceitar o produto. Se ele achar que o aroma é desagradável, automaticamente o cérebro já começa a gravar e já começa a recusar o produto. E finalmente ele vai na degustação final, pega um gole de cerveja, põe, enche a boca, sente todo o palato, o amargor, o aroma, o sabor da cerveja e ingere. Não é como o café, geralmente se põe fora, nós ingerimos. Então, essa última avaliação é que a pessoa vai dizer, bom, essa é a cerveja que me agrada ou não agrada. A variação é muito grande de tipos de cerveja, é infinito. Então, tem mais de 2.000 tipos de cervejas. Então, acredito que numa dessas 2.000 vai agradar essa pessoa. Fazemos 3 tipos só, né, de cerveja. Então, essa aqui é uma delas. Essa seria a cerveja Kelch. Em português, Kolsch. Né? E que está tendo uma muito boa aceitação. Uma cerveja diferenciada. Agora, depois, temos as outras cervejas que nós temos aqui. É uma cerveja Weiss, uma cerveja de trigo, cuja característica principal é usado um malte, que não é um malte de cevada integral. A gente usa também malte de trigo, meio a meio, metade de trigo, metade de cevada. Seu Carlos, e qual é a terceira cerveja, então? A terceira cerveja é uma cerveja Pilsen, mas dentro de um estilo American Lager Light. É uma cerveja mais suave. Não é uma American Light, porque a original American Light, ela geralmente é feita com arroz e grits ou até açúcar. A nossa aqui praticamente feita integralmente com malte. Então ela puxa mais para uma cerveja leve, Pilsen, do que para uma cerveja American Light. Né? É uma cerveja refrescante, bastante conhecida do público brasileiro e pode ser consumida em maior quantidade por ter drinkability. Então essa cerveja geralmente é consumida mais em churrascos, onde a pessoa vai tomar uma maior quantidade de cerveja. Então são cervejas especiais justamente para a época de verão, para o clima quente.